Professor Charles na jogada aqui. Pessoal, vou falar de um tema bastante interessante hoje, tá? Que é relacionado à hipertrofia. Bem, a gente sabe que muitas pessoas hoje em dia te procuram para fazer lá na academia, ou no seu estudo de personal, ou te procuram como personal, ou até atleta, né? Muitos atletas, em determinados momentos do planejamento, precisam de hipertrofia. Ou, por exemplo, tem um atleta que precisa muito de hipertrofia. Que atleta é esse? O fisiculturista, né? Ele é um atleta, né? E ele precisa de mais, né? Dessa adaptação. Muito que bem. Então, quando a gente fala, né, a importância da hipertrofia, né, é que a gente está pensando que não é só um público que vai te procurar para isso, tá? Não é só uma parcela dos seus clientes, mas tem muita gente que te procura e que fala, eu quero hipertrofia. Ok, né? E aí, uma das perguntas que me fazem demais é, professor Charles, para gerar mais resultado no meu aluno, eu preciso de maior intensidade ou maior volume? E aí? Né? Então, fica aquela dúvida. E aí, é lógico que a educação física ela passa por vários momentos, né? Então, por exemplo, teve um momento do no pain, no gain, né? Que tem que trabalhar com muita dor, com muita exaustão, né? Que tem que treinar até a falha. Né? Então, todo mundo só falava de hipertrofia, por quê? Porque tem que treinar até a falha, a intensidade até a falha. Aí agora, né, saíram algumas meta-análises, né, alguns papers recentes, falando que não precisa treinar até a falha, né, que vai ter hipertrofia. Ou seja, é de um reducionismo muito grande, né? Falar que uma coisa é melhor e a outra é ruim. O que era bom não é mais. O novo é melhor. Será que é novo também? Né? Então, primeiro a gente precisa entender, né, que o nosso aluno, a gente tem que gerar resultado para ele. É isso, resultado. Você tem que ser um cara legal, extrovertido, blá, blá. Só que ele quer o quê? Ele quer resultado, tá? Ele quer resultado. E aí, né, a gente precisa entender, né, que será que colocando mais intensidade ou mais volume, eu vou ter mais hipertrofia? Será? Né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, tá, que não, o treinamento de força não é só volume e intensidade. Não é só isso. Tá? Então, quando alguém me pergunta, professor, o que é melhor? Mais volume ou mais intensidade? Eu falo, peraí, primeiro, como que você constrói a sua planilha de treino? Como que é feita a elaboração? Quais são as análises que você faz do seu cliente para poder montar uma boa planilha de treino? Né? Não é simplesmente aumentando o volume, é só simplesmente aumentando a intensidade. Né? Então, eu preciso entender quais são os componentes que compõem, olha só, os componentes da carga que compõem ou que fazem parte de uma boa planilha de treino. Né? Então, uma boa planilha de treino não é só feita de volume e intensidade. Eu tenho também aqui, além do volume e da intensidade, para gerar mais resultado para o meu cliente, né? Para gerar muito mais resultado, eu preciso pensar nos componentes da carga de treino. E carga de treino não é só o peso que eu ponho no supino, no leg press, no agachamento. Tá? Carga de treino são os componentes. Tá? Que é o quê? Que é a intensidade, volume, a pausa entre séries e exercícios. Além disso, eu tenho que pensar na velocidade de execução. Eu tenho que pensar nas ações musculares. Eu tenho que pensar, além das ações musculares, eu tenho que pensar o quê? Na ordem dos exercícios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amplitude de movimento. Eu tenho que pensar naquilo que as pessoas mais gostam.
Outra variável da carga de treino, seleção e escolha dos exercícios. Então, quais são os componentes da carga de treino? Intensidade, volume. Intensidade, volume. Eu tenho a pausa, eu tenho a velocidade de execução, eu tenho as ações musculares, eu tenho a ordem dos exercícios, que é muito importante, eu tenho amplitude de movimento, que a literatura tem investigado muito, e eu tenho a seleção ou escolha dos meus exercícios. Se eu vou fazer exercício com máquina, com peso livre, ser isolado, ser multiarticular, tudo isso devo levar em consideração. E outra coisa a mais que as pessoas me perguntam direto, professor, o que é melhor? Não, que é o quê? Os métodos. O que é melhor? O tradicional, o bisete, o trisete, o método Blitz, né? Se é o método full body, né? Se é a pirâmide crescente, decrescente, se é a pirâmide truncada, se é GVT, se é SST, se é rest pause, ou seja, tem inúmeros métodos. Então, eu tenho que pensar nos componentes da carga de treino. Né? Então, o que é melhor? Mais volume ou mais intensidade? Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Só que eu preciso primeiro entender que uma boa planilha de treino não é feita só de volume, não é feita só de intensidade. Né? Tem outras variáveis importantes. Lógico, quando alguém me pergunta, professor, quais são as variáveis mais importantes? Eu falo, olha, as que a literatura tem mais investigado e mostrado que elas são muito relevantes no processo de ganho de massa muscular, ou seja, cronicamente, o que eu quero? Aumentar a síntese proteica miofibrilar, aumentar a quantidade de proteínas contráteis, eu quero aumentar a área de secção transversa do meu músculo, eu quero aumentar a quantidade de miosina, quitina, tropomiosina, troponina, proteínas contráteis. Né? Eu quero mexer na arquitetura do meu músculo. O que é mexer na arquitetura do meu músculo? Não é aumentar só a área de secção transversa. Pode ser também aumentar um ângulo de penação dessa musculatura, aumentar o comprimento do fascículo, que tem muita correlação com ganho de amplitude de movimento. Ou seja, eu tenho que pensar nas adaptações. Então, quando eu vou discutir as variáveis, primeira coisa, o que eu vou adaptar? O que é adaptar? Significa quais são as alterações crônicas que eu vou gerar oriundas daquele treinamento que eu estou fazendo. Então, dependendo de como você manipula o método, a cadência, a amplitude, a pausa, a ordem dos exercícios influenciam também, tanto agudamente como cronicamente. Se eu manipular as ações musculares, tudo isso é extremamente importante quando eu estou falando em gerar mais resultado para o meu cliente. Que o que ele quer? Ele quer hipertrofia, ele quer ganhar mais massa muscular. É isso que ele quer. Então, muito bem. Nós vamos discutir hoje o que aqui? Intensidade e volume. Tá? O que é intensidade? Intensidade é a carga, o peso que eu coloco ali para o meu aluno. E tem várias formas de analisar a intensidade do meu treino. Por exemplo, eu posso analisar a intensidade do meu treino pelo teste de um RM. Qual que é o percentual que eu vou trabalhar do teste de um RM? 80%, 90%, 70%? Tem que ver. É uma variável. Uma outra variável da carga de treino, que eu posso manipular a intensidade, uma outra variável da carga, não, uma outra forma de manipular a intensidade, são as escalas de repetições de reserva. Então, as escalas de repetições de reserva vão mostrar quantas repetições eu tenho de reserva em cada série. Isso é um outro caminho legal também para a gente poder trabalhar, pensando em hipertrofia. Além disso, a gente pode trabalhar também com falha. Vou trabalhar com zona de RM, vou trabalhar até a falha. É um caminho? É um caminho. Só que a questão é, vale a pena trabalhar até a falha com todos os meus clientes?
com iniciante, com intermediário, com avançado, eu tenho que analisar, né? Ou seja, são vários caminhos que eu tenho para manipular a intensidade do que eu vou estar trabalhando, né? E tem um princípio, né, proposto, né, não por vários autores, né? Vou citar um deles aqui, mais recente, né? Professor Scott Dankel, né? O professor Scott Dankel, ele fala muito da progressão de carga de treino, né? Ou progressão do load de treino, né? Que eu posso aumentar essa progressão da carga de treino aumentando simplesmente o peso, né? Então, por exemplo, eu fazia 3 de 10 com 70 quilos. Agora eu faço 3 de 10 com 78 quilos. É uma maneira de eu progredir a carga de treino. Eu estou aumentando a intensidade, né? É um caminho, sim. Outro caminho para aumentar a intensidade, né, a gente está pensando, né, na progressão dessas cargas de treino, né? Uma outra maneira também, aumentar o volume. Eu fazia 3 de 10, agora eu faço 5 de 10. Estou aumentando o volume. E uma outra maneira também, né, falando de sobrecarga progressiva, seria aumentar a frequência semanal também, né? A frequência semanal. Lógico, a literatura mostra que a frequência semanal ela é muito relevante, principalmente quando eu estou pensando em aumentar o volume de treino, né? Mas vamos lá, respondendo a pergunta, mais intensidade ou mais volume? Primeiro eu preciso entender o que eu quero quando eu aumento a intensidade. Quais são as adaptações? Bem, quais são as principais fibras musculares do corpo humano? Fibras 1, 2A e 2X. Nós temos encontrado em seres humanos mais de 20 tipos de fibras musculares. Porém, o que a gente tem mais em abundância são as fibras 1, 2A e 2X. Fibra 1, fibra de contração lenta, fibra oxidativa, fibra aeróbia, né? Ela tem um calibre menor, um tamanho de neurônio menor, né? Ela tem uma menor velocidade contrátil. A fibra tipo 1, porque ela é lenta, porque ela tem uma menor velocidade de contração, né? Você tem os potenciais de ação chegando nela, não com a mesma velocidade, né? Por que a fibra tipo 1 ela é lenta? Tá? Outro motivo, porque o retículo sarcoplasmático da fibra 1 que guarda cálcio, tá? Ela guarda 8 vezes menos cálcio em relação à fibra rápida. Outra maneira, por que a fibra 1 é lenta? Tá? Por quê? Porque o cálcio ele sai do retículo sarcoplasmático da fibra 1 3 vezes mais lento. Então, são alguns motivos. Tá? Professor, por que você está falando sobre o tipo de fibra? Porque eu tenho que falar de intensidade. Eu tenho que falar de intensidade. Em que situação que eu ativo a fibra 1? Em qualquer situação. Eu estou em pé agora aqui. Estou priorizando fibra tipo 1. Quando eu coloco uma intensidade baixa na musculação, o cara acaba a série dele de hipertrofia com uma sensação que faria muito mais repetições. Então, ele está priorizando a fibra 1. Depois tem uma outra fibra chamada fibra 2A, que é uma fibra oxidativa e glicolítica. A fibra 2A ela responde a cargas moderadas e altas. Então, quando você coloca uma carga moderada, alta, você já está inervando, excitando e recrutando unidades motoras 2A. Fibras 2A. Tá? São fibras que têm menos resistência do que a fibra 1. Tá? Ela é resistente, mas menos resistente que a fibra 1, só que ela é resistente. Ela tem um bom conteúdo de mioglobina, de mitocôndria, só que inferior a tipo 1. Ela é recrutada em atividades aeróbias e anaeróbias. Né? Ela resiste bem à fadiga, porém menos que a tipo 1. Porém, ela tem um neurônio motor maior que a fibra 1. O comprimento do neurônio é maior, o calibre do neurônio é maior. Ela tem uma área de secção transversa maior do que a tipo 1. Então, são diferenças. Então, o que eu estou falando para vocês? Estou falando de tipo de fibra, porque o tipo de fibra está totalmente ligado à intensidade. Né? Então, uma das coisas que faz eu aumentar o recrutamento de fibras é a intensidade. Eu posso diminuir a intensidade, eu posso aumentar a intensidade, pensando nas fibras que eu quero inervar, excitar, recrutar. A fibra 2A também é considerada uma fibra rápida,
Então, ela tem um retículo sarcoplasmático que armazena 8 vezes mais cálcio do que a fibra 1. Tá? E é lógico, ela precisa ser muito recrutada. Então, tem um retículo sarcoplasmático que cabe mais cálcio. Só que não é só isso. Por que a 2A ela é mais rápida que a tipo 1? Porque a velocidade com que o cálcio sai do retículo sarcoplasmático da 2A é 3 vezes mais rápido. Né? E é uma fibra que tem uma área de secção transversa bem maior que a tipo 1. Então, quando você trabalha com intensidades moderadas altas com o seu aluno, você está inervando, excitando e recrutando, não só fibra 1, mas fibra 1 e 2A. Ou seja, aumentei a intensidade, aumentei o recrutamento de fibras. Beleza? Vamos lá. Uma outra fibra bacana é a 2X. Tá? A 2X é como se fosse aquele carro potente, com muitos cavalos de potência, só que aquele carro gastão. Aquele carro que faz 4, 5 km por litro, de berrão. Né? Aquele carro lá, um Maverick, é um Mustang, é um Camaro. Né? Então, a 2X é a fibra mais rápida do corpo humano. Né? Só que é uma fibra preguiçosa. Ela não gosta de trabalhar. Ela é preguiçosa. Em situação que ela é muito ativada, né? Ela é muito ativada em alta intensidade, altíssima intensidade. Senão ela não gosta de trabalhar. Diferente da 1, que trabalha com qualquer situação. A 2A já trabalha com situação moderada alta. Né? Então, a 2X ela tem um conteúdo de mitocôndrias baixíssimo. Apesar da literatura mostrar que, apesar dela ter poucas mitocôndrias, as mitocôndrias da 2X são extremamente eficientes. Então, ela não é uma fibra aeróbia, é uma fibra anaeróbia. Por que ela é branca? Porque ela tem pouco conteúdo de mioglobina. Tá? Então, a 2X ela resiste pouco à fadiga. Por quê? Porque ela hidrolisa muito mais ATP que a 2A e tipo 1. Então, é a fibra que fadiga muito rápido. Tá? Então, quando eu estou priorizando, por exemplo, no meu treino de força a 2X, eu não quero um volume muito grande de repetições, porque ela vai abrir o bico rápido. Então, quando você faz uma série de 2, 3, 4, 5 repetições, 6 repetições, tá? A 2X está lá trabalhando em barbaridade. Conforme você vai aumentando a série, a duração da série, o que vai acontecendo? Né? Devido ao mecanismo de fadiga, a 2X ela não vai dando conta. Aí você vai ter que aumentar o padrão de recrutamento de 2A e, consequentemente, séries muito longas, tipo 1. Né? Então, isso é muito importante. Né? A 2X, por que ela é rápida também? Por quê? Porque ela tem um neurônio motor maior, tá? Ela tem uma fenda sináptica, onde cabe acetilcolina maior, né? Ou seja, ela tem uma melhor velocidade de disparos de potenciais de ação, que é o quê? Estímulo nervoso, potencial de ação e estímulo nervoso é a mesma coisa, né? Ela tem uma área de secção transversa muito maior que a tipo 1 e que 2A, né? E por que ela é rápida também? Por quê? Porque ela tem um retículo sarcoplasmático 8 vezes maior do que a fibra tipo 1 também. Ela tem um estoque de cálcio, tá? Altíssimo, e ela tem uma velocidade de liberação do cálcio 3 vezes mais rápido que a tipo 1. Né? Professor, então quer dizer que quando eu estou pensando lá em montar minha planilha de treino, eu tenho que pensar, quanto maior a intensidade, maior o recrutamento de fibras? Sim. Então, eu posso fazer um treino que eu vou recrutar menor número de unidades motoras, vou recrutar maior número de unidades motoras, menor número de unidades motoras. Né? Então, eu tenho que pensar nisso. Né? E aí, fica a dica. Quando eu tenho um aluno avançado, que treina há 10 anos, por exemplo, quanto mais treinado, menos treinável. Então, será que não seria interessante, em alguns momentos do seu planejamento, da sua periodização, você aumentar a intensidade do seu treino? Né? Lógico, eu não estou falando que tem que aumentar a intensidade o tempo inteiro. Não estou falando isso, não. Mas que é importante eu maximizar o recrutamento de unidades motoras. Por exemplo, eu tenho um aluno iniciante, intermediário e avançado. Ou seja, eu estou pensando em gerar mais resultado em hipertrofia. Será que eu tenho que trabalhar a mesma intensidade quando eu estou pensando em hipertrofia para o iniciante, intermediário e avançado? Será? Não. Não. Não necessariamente. Tá? A intensidade ela difere quando eu tenho um aluno iniciante, quando eu tenho um aluno intermediário e quando eu tenho um aluno avançado. Então, quando alguém me pergunta, professor, né,
A intensidade, quanto maior, mais hipertrofia, eu falo, depende do seu cliente. Quem é o seu aluno? Né? Isso influencia demais, não tenha dúvida. Né? Então, são situações diferentes, clientes diferentes. Né? E aí a gente tem que pensar, né? Quais são as fibras que eu quero inervar, excitar, recrutar mais naquele meu treino. Então, a intensidade é uma variável importante no processo de hipertrofia para gerar mais resultado para o meu cliente? Sim, sim, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Né? A literatura tem mostrado, lógico, né, que os treinos mais intensos, principalmente para o público avançado, né, são situações que levam o cara a hipertrofiar mais. Né? Mas eu não posso falar que isso é uma verdade absoluta para o iniciante, para o intermediário e para o avançado. Tá? Então, você tem que pensar no tipo de fibra muscular quando você está pensando em intensidade de treino. Então, você tem que pensar em fibras do tipo 1, 2A e fibra 2X. Tá? Professor, quando eu estou treinando até a falha, que tipo de fibra que eu estou recrutando? 1, 2A e 2X. Ah, então quer dizer que treinar até a falha eu aumento o padrão de recrutamento de fibras? Sim, sim. Existe só essa estratégia? Não. Tá? Você não vai aumentar o padrão de recrutamento de fibras só porque você trabalha até a falha. Eu só estou dando o exemplo da falha, né? Que com a falha você consegue inervar, recitar, recrutar, danificar o maior número de unidades motoras. Tá? Isso é muito importante, é um dos caminhos. E volume? O que é volume? Volume é o número de exercícios que você vai colocar aquele dia no treino. Volume é o número de séries que você vai trabalhar por músculo naquele dia. Volume é o número de séries que você vai trabalhar com o seu cliente também. Tá? E volume, eu tenho que pensar no volume total de séries por semana por músculo. E muita gente, infelizmente, não pensa nisso. Tá? Não pensa. Você pergunta assim para o cara, quantas séries você faz de bíceps? O cara fala, faço 8. Mentira. O cara não faz 8. Por quê? Porque ele faz, na verdade, 8 na segunda e 8 na quinta. Então, quantas séries ele faz de bíceps? Ele faz 16. Então, ele não está fazendo 8. E essa conta é muito importante. Quando eu vou montar o planejamento, tem que pensar na semana como um todo, gente. Tá? Você tem que mostrar a semana para o seu cliente. Ó, qual que é o volume que eu vou trabalhar essa semana? Isso é muito importante. Então, eu tenho que pensar no volume semanal de séries por cada agrupamento muscular. Isso é fundamental. Né? Então, o volume é o número de exercícios, número de séries, número de repetições por série, número de repetições totais na sessão de treino, o número total de repetições na semana de treino. Tudo isso ajuda você a gerar mais resultado quando eu estou pensando em hipertrofia para o meu cliente, que é o que ele quer. Né? Então, você fazer esses controles, né, com ele, do número de séries por músculo por semana, o número de repetições, que muita gente não faz, né? Você mostrar a progressão de repetições que a pessoa tem, isso é muito importante. Tem outras coisas importantes também, tá? Aqui eu estou citando algumas, tem muito mais, não é muito mais, não é só isso aqui não, tá? Então, eu tenho que pensar também, tá, no número de exercícios por grupamento muscular. Tá? Quantos exercícios eu vou fazer por grupamento muscular? Tá? Então, a maneira de aumentar o volume de treino, tá, é pensar no número de exercícios por grupamento muscular. Tá? Então, eu tenho um aluno iniciante, qual que é o número de exercícios por grupamento muscular por iniciante? Qual que é o volume de exercício por grupamento muscular por intermediário? Qual que é o volume de série por grupamento muscular no avançado? Opa! Professor, tem diferença? Tem. A literatura tem investigado isso? Tem, não tenha dúvida. Né? Por exemplo, no estudo que eu conduzi recentemente, né, nós publicamos na Journal of Strength Conditioning, né, que foi a dissertação de mestrado do Leonardo Lima. Tá?
Nós publicamos recentemente, na Journal Strain Conditional Research. Nós publicamos nessa revista aqui, ó, Journal Strain Conditional Research. E nós investigamos o volume, o efeito do volume, né? Nós dividimos em 3 grupos. Um grupo fez, foram 2 meses de estudo, tá? 2 meses de estudo. Um grupo fez 2 meses com 16 séries. Outro grupo, 24 séries, outro 32 séries. Por quê? A gente trabalhou de 16 a 32. Porque é um volume comumente utilizado por sujeitos avançados. E o nosso estudo foi conduzido com sujeitos avançados. E o mais interessante, né? Muita gente fica falando assim, que treinar até a falha pode gerar overtraining, fadiga, não. Detalhe, esse estudo que a gente fez com 16, 24 e 32 séries, todo mundo treinou até a falha. Todo mundo. Sabe quantas pessoas lesionaram? Nenhuma. Quantas pessoas desistiram? Nenhuma. E o mais importante, né? A gente treinou os 3 grupos até a falha e nós fomos analisando semana a semana a carga que eles iam levantando. Aí foi interessante. Foi muito interessante. Por quê? Nós fomos analisando o que nós chamamos de volume load, né? Nós pegamos número de séries, repetições e a carga total levantada. E a gente fez isso nas 8 semanas. A gente fez isso na semana 1, na semana 2, na semana 3, na semana 4, na semana 5, na semana 6, na semana 7, na semana 8. O que aconteceu com a carga de treino deles em toneladas ao longo de 8 semanas? Foi aumentando. Nós fizemos isso semana a semana. Então, se o sujeito tivesse entrando em overtraining, se a recuperação não tivesse sido adequada, ele não ia semana a semana aumentar a carga de treino. Pelo contrário, a carga ia cair. E a gente trabalhou até a falha com 16, 24, 32 séries. Né? E o que nós vimos? Que quem trabalhou com 16 séries ganhou hipertrofia, ganhou força. Quem trabalhou com 24 séries? Também. E 32 séries? Também. Porém, quem trabalhou com 32 séries, para algumas medidas, né, que a gente analisou, né, ultrassonografia, a área de secção transversa, a gente analisou, né, a espessura muscular, né, de alguns músculos, e o que a gente viu, que os maiores ganhos de hipertrofia aconteceram quando foram maiores volumes de treino. Então, quer dizer que quanto maior volume, mais hipertrofia? Calma, não é bem por aí. Tá? Eu tenho que analisar se é iniciante, intermediário e avançado. Então, o volume tem uma íntima correlação com a aptidão física do cliente? Total, total. É que, nesse caso, nós trabalhamos com sujeitos avançados. E os ganhos de força, professor? Quem trabalha com 16 séries, ganhou força, significativamente. Quem fez 24 séries? Também. E quem fez 32 séries? Também. Os 3 volumes de treino, né? Imagina, o cara que fez 16, o cara que fez 32 séries. Né? Ambos ganharam. Professor, qual foi o outro diferencial do seu trabalho? É porque, nesse estudo, nós analisamos também o volume prévio de séries que eles faziam antes do estudo. A gente pegou exatamente músculo por músculo que a gente ia treinar e analisamos o volume. E foi muito legal, muito legal. Por quê? O grupo, principalmente o grupo que fez 16 séries, a gente reduziu o volume que eles faziam antes. Eles faziam maior volume de bíceps, tríceps, dorsal, peitoral e quadríceps. Eles faziam um volume maior do que eles passaram a fazer no meu estudo. Né? E aí, mesmo assim, tiveram ganho de hipertrofia. Mesmo assim, tiveram ganho de força. Nossa, professor, então quer dizer que é possível eu ganhar força e hipertrofiar reduzindo o volume de treino? A resposta é sim. Qual a explicação que você dá para isso? Qual que é a explicação do cara não perder massa muscular? Qual que é a explicação do cara não perder força até ganhar reduzindo o volume? Sendo que a gente trabalhou com 16 séries, que isso refletiu um volume menor do que ele estava fazendo.
Qual que é a explicação? Por quê? Porque nesse estudo nós treinamos até a falha concêntrica. Então, nós priorizamos fibras do tipo 1, 2A e 2X. Então, quer dizer que uma estratégia utilizada para esse grupo, e para os outros grupos também, todo mundo treinando até a falha, é que é possível ganhar força reduzindo o volume? Sim. É possível ganhar hipertrofia? Sim. Professor, quer dizer que o volume não é importante? Lógico que é importante. O volume é muito importante. Quando eu estou pensando na progressão das cargas de treino, eu tenho que levar em consideração o volume. Eu tenho que levar em consideração a intensidade. Mas o que o nosso estudo mostrou, que foi possível, sim, ganhar força e hipertrofia sem aumentar o volume de treino. Então, quer dizer que a intensidade é melhor? Não estou falando isso. Não. Estou falando que a intensidade é uma variável muito importante dentro do programa de treino. Estou falando que o volume é muito importante. As duas variáveis são muito importantes. Né? Ambas são muito importantes. E o grupo que trabalhou com 32 séries? Para alguns músculos, eles mantiveram o volume que eles faziam. Para outros músculos, aumentaram um pouco. Então, as maiores magnitudes de ganho foram para o grupo que fizeram 32 séries. Então, eu tenho que imaginar que progredir a minha planilha de treino, gente, progredir a minha periodização para o meu cliente, que quer hipertrofia, para gerar mais resultado, não é simplesmente só aumentar o volume. Não é só aumentar a intensidade. Tá? Por quê? Porque existem momentos que eu preciso aplicar o que nós chamamos de semana regenerativa. Semana regenerativa. Eu tenho discutido isso com muitos bodybuilders que têm procurado, né? Aí fala assim, pô, professor, o que eu faço na semana regenerativa, né? Eu falo, olha, um caminho seria reduzir o volume de treino. Show de bola, né? Você vai ter menos tempo sob tensão, você vai ter menos trabalho, né? Você vai ter menos fadiga, menos dano tecidual, né? Maravilha. Eu posso manter a intensidade na semana regenerativa? Pode. E se o cara tiver muito capenga, posso reduzir o volume e intensidade? Pode. Tá? Tudo vai depender de como está indo o processo. Então, o processo ele é contínuo, ele não é estanque, ele não é engessado. Você tem que analisar esse processo. Né? Então, é muito importante, dentro de um programa, tá? Dentro de uma organização de treino, não é só aumentar volume e intensidade. Existem momentos específicos que nós, a literatura, recomendamos os microciclos regenerativos, que é a semana regenerativa. Professor, o que você faz esse microciclo regenerativo? Um monte de coisa, tá? Várias coisas. Mas o que eu estou passando para vocês é a importância de colocar uma semana regenerativa. É muito, muito importante. Tá? Então, a intensidade é importante dentro da hipertrofia? É. Quanto mais intensidade, mais hipertrofia? Não necessariamente. Quanto mais volume, mais hipertrofia? Não necessariamente. Porque imagina só, chega uma hora que o cara está com 55 séries. Você vai falar para ele, vamos fazer 60, 70, 80? Calma, não é por aí. Cada um responde de uma maneira diferente. Né? Então, são N fatores que podem influenciar. Então, professor, a intensidade é fundamental no processo de hipertrofia? É. Ela é determinante? Não necessariamente. O volume é importante no processo de hipertrofia? É. Mas ele é cereja do bolo? Não. Tá? Então, quando alguém me pergunta, professor, como que é a periodização da hipertrofia? É só você manipular volume e intensidade? Não. Isso é uma maneira muito reducionista de entender o processo. Tá? Porque se fosse assim, eu não manipulava mais nada. Mas não, a periodização envolve a manipulação do volume, da intensidade, da frequência semanal, na seleção e escolha dos exercícios, envolve a progressão e regressão dos exercícios, que é uma coisa que eu e o professor Paulo Marquet discutimos muito. A progressão do treino, da periodização, envolve a manipulação da pausa, da cadência, da amplitude de movimento, da ordem dos exercícios, das ações musculares. Né? Então, muita gente acha que periodizar é só manipular volume e intensidade. Isso é uma maneira muito simplória de analisar o processo. O processo é muito maior do que só manipular volume. O processo é muito maior do que só manipular intensidade. São variáveis muito importantes? São, não tem nem o que pensar. Agora, jogar todas as fichas no volume ou na intensidade
é uma maneira muito reducionista de entender o processo. E o processo é a manipulação das cargas de treino. E manipular carga de treino não é só manipular volume e intensidade. Espero que vocês possam ter gostado dessa minha aula aqui. E tem muito mais. E o objetivo é sempre gerar mais resultado para o seu cliente, que é isso que ele procura. Tá? E se ele procura hipertrofia, tá? Você quer gerar mais resultado. Gerar mais resultado é aumentar a síntese proteica miofibrilar, aumentar a dissecção transversa. Tá bom? Valeu, gente. Abração. Obrigado.